para refletirmos, estudarmos, compreendermos um pouco mais sobre as obras básicas. E nós estamos estudando o Livro dos Médiuns. Nós já estamos no capítulo 17. O capítulo 17, na segunda parte do Livro dos Médiuns, fala da formação dos médiuns. E tem como título Desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia, perda e suspensão da mediunidade. Mas nós vamos nos ater ao primeiro item, que é o desenvolvimento da mediunidade. Antes de iniciarmos o nosso estudo, a nossa conversa, vamos então ao nosso momento de prece, rogando sempre aos bons espíritos, espíritos protetores deste grupo de estudo, que possa estar conosco, nos auxiliando, nos envolvendo, para que possamos juntos nos sintonizar cada dia e a cada momento com o nosso Mestre Jesus. E juntos vamos rogando a Ele que possa estar conosco, nos auxiliando, nos envolvendo com a sua paz e com a sua luz. E assim nós agradecemos e vamos dando graças a Deus por mais essa oportunidade. Bom, como eu havia comentado, hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo que já foi iniciado com a nossa companheira Ângela. Nós vamos iniciar aqui no item 205, dando continuidade às colocações e aos diversos aspectos que envolvem o desenvolvimento da mediunidade. Então, Kardec ele vai continuar abordando esses aspectos do desenvolvimento da mediunidade. Aqui, especificamente, nós estamos falando da psicografia e da psicofonia. E no item 205, como já foi colocado pela Ângela, existem vários fatores, vários aspectos para se desenvolver a mediunidade. No item 205, Kardec nos aborda, que para evitar essas tentativas, diversas tentativas inúteis, pode-se interrogar por um outro médium, ou seja, um espírito sério e avançado. Para você não ficar lá tentando sem ter sucesso, o que você vai fazer? Você vai perguntar aos espíritos a seguinte questão, a esses médios, para você não ficar, vamos dizer assim, perdendo tempo. Então, faz-se ao espírito uma pergunta e ele responde de um modo geral. Se você vai fazer uma pergunta ao médium de um modo geral, ele vai responder também de um modo geral. Porque a gente sabe que todos nós somos médiuns. Então, se eu pergunto a um espírito, eu sou médium, ele vai responder que sim. Agora, quando eu faço uma questão mais específica, sou médium escrevente? Ele pode responder não. Então, é preciso ter em conta também a natureza do espírito que se interroga. Qual é a natureza desse espírito que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós sabemos que há também os espíritos levianos e tão ignorantes quanto a nós mesmos, E aí eles vão responder à torta e à direito como verdadeiros falsantes. Por isso que nós dissemos que é importante saber a quem nos dirigimos para fazermos as perguntas. Então, nós devemos perguntar a espíritos esclarecidos que possam estar indicando, respondendo com assertividade
a possibilidade do sucesso da nossa resposta será bem mais verdadeira. E aí, seguindo no item 205, Kardec ainda nos aponta mais outros meios para nós desenvolvermos aí a nossa mediunidade ou o desenvolvimento da mediunidade. E um meio que bastante frequente, como ele fala, e é bem sucedido, ele consiste em empregar como auxiliar momentâneo, né, um bom médium escrevente, flexível, já formado, que ele vai colocar a sua mão sobre a mão daquele que deseja escrever. E aí ele fala, Kardec fala que é raro que esta não o faça imediatamente. Compreende-se o que se passa nessa circunstância. A mão que prende o lápis torna-se, de alguma sorte, um apêndice da mão do médium. Então, a mão do médium vai estar colocando sobre a mão daquele que quer desenvolver essa mediunidade. Como o seria uma cesta ou uma prancheta, mas isso não impede esse exercício de ser muito útil quando se puder empregá-lo. E aí Kardec coloca ainda que isso vai provocar o exercício ou desenvolvimento da faculdade. E aí ele continua, basta ainda algumas vezes também magnetizar fortemente com a intenção o braço, a mão ou o ombro daquele que deseja escrever. Mas veja, é preciso ter a intenção. Não basta apenas colocar a mão sobre a mão daquele que quer desenvolver a mediunidade, ou colocar a mão no braço, ou colocar a mão no ombro. É preciso ter a intenção para que este possa desenvolver aí a faculdade. E o mesmo efeito pode igualmente se produzir sem nenhum contato e só pelo fato da vontade, ou seja, só pelo pensamento. Ou seja, eu posso ficar ao lado de uma pessoa que está buscando, né, aí o seu desenvolvimento mediúnico como médium psicógrafo. E só através do meu pensamento, da minha vontade, da minha intenção, através dessa força, esse médium pode produzir um resultado satisfatório. Então, a gente começa a ver que é preciso acreditar. E como Kardec coloca no finalzinho do parágrafo, se o magnetizador ou a pessoa ou o médium que estiver ao lado dessa outra for uma pessoa incrédula, que não acredita, então não haverá nenhuma ação, nenhum resultado. Então, essa força do pensamento, que na verdade você está aí enviando fluidos, né? Vitais, fluidos magnetizadores, para que essa pessoa venha a desenvolver. Então, é preciso acreditar. Não basta apenas a ação. É preciso acreditar e ter a intenção de que essa pessoa vai desenvolver aí a sua capacidade mediúnica, o seu desenvolvimento mediúnico. E ainda Kardec continua, o concurso de um guia experimentado, de outra parte, é algumas vezes muito útil para fazer observar ao iniciante uma porção de pequenas precauções, que frequentemente negligencia em detrimento da rapidez do progresso.
sobretudo para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras perguntas e a maneira de as colocar. Seu papel é o de um professor, o qual se dispensa quando se está bastante hábil. Então, à medida que esse médio escrevente já tem condição, ele vai se desenvolvendo, já vai tendo a segurança, já vai sabendo como se comportar diante aí do desenvolvimento da sua mediunidade. E ainda no item 207, Kardec ainda coloca um outro ponto, que ele fala um outro meio que pode também contribuir poderosamente para o desenvolvimento da faculdade, consiste em reunir um certo número de pessoas. Então aqui Kardec já está falando das reuniões mediúnicas, de várias pessoas que estão no mesmo desejo e pela mesma identidade de intenções. Aí, simultaneamente, em um silêncio absoluto e em um religioso recolhimento, ensaiam escrever, fazendo cada uma evocação do seu anjo guardião ou de um espírito simpático qualquer. Então veja que as pessoas estão reunidas com a mesma intenção e ligadas, recolhidas em silêncio, mas num silêncio onde a pessoa está ligada ao seu anjo protetor. E aí ele coloca, uma delas pode igualmente fazer sem designação especial e por todos os membros da reunião uma evocação geral aos bons espíritos. Então, cada um pode evocar aí o seu anjo de guarda, mas uma pessoa deste grupo pode fazer essa evocação aos bons espíritos. E aí ele até dá aqui um exemplo como você iniciar. Ele fala: em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos dignarem-se comunicar pelas pessoas aqui presentes. E aí ele fala que raramente entre essas pessoas, prontamente, algumas vão dar sinais de mediunidade, ou mesmo escreverem correntemente em pouco tempo. Então, para algumas pessoas, esse ato de desenvolver, ele é muito rápido. Para outras, leva muito mais tempo. E outras nem têm essa faculdade mediúnica. Então, ele coloca ainda, compreende-se facilmente o que se passa nessas circunstâncias. As pessoas unidas por uma identidade de intenções formam um todo coletivo, onde a força e a sensibilidade se encontram aumentadas por uma espécie de influência magnética que ajuda o desenvolvimento da faculdade. Então, quando as pessoas estão unidas, reunidas, no mesmo sentido, essa força, esse magnetismo, ele aumenta ainda mais. Porque todas estão no mesmo pensamento do desenvolvimento do bem, de buscar essa força mesmo para que eles possam ser assistidos por esses bons espíritos. E aí, ainda seguindo, ele fala, que este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas que tenham falta de médios ou que não os tenham em número suficiente. Nós já vimos, a Ângela já colocou nos itens anteriores, que essas reuniões devem ser praticadas nos grupos espíritas, num lugar apropriado.
estraga meu negócio. E agora? Vamos com calma. Não em casa. E como a gente sabe, não é que é proibido, mas é orientado, porque você tem todo um preparo espiritual reunido com outro grupo, você terá mais força espiritualmente falando, todos juntos buscando a mesma intenção. Então você não corre o risco de ser enganado, de ter espíritos zombeteiros. Então você está mais fortalecido. No item 208, Kardec continua falando que tem se procurado diversos procedimentos para a formação dos médios. Como se procuram diagnósticos, mas até o presente momento, ou até hoje, como ele coloca lá na época, não os conhecemos mais eficazes do que aqueles que indicamos. Então, todo esse percurso, desde quando iniciou o capítulo até hoje, esses procedimentos são os procedimentos mais indicados. Na persuasão de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é uma resistência toda material. Certas pessoas pretendem vencê-las por uma espécie de ginástica quase deslocante do braço e da cabeça. E aí ele fala que nós não vamos descrever esse procedimento que nos chega do outro lado do Atlântico, ou seja, do outro lado do mundo, porque na época a gente tem que esquecer, não podemos esquecer que Kardec estava nessa constante pesquisa, nessas suas vivências. E em diversos outros países já se estava também buscando esse desenvolvimento mediúnico. Então ele fala, não somente porque não temos nenhuma prova de sua eficácia, mas pela convicção que temos de que pode oferecer perigo para as compleições delicadas pelo abalo do sistema nervoso. Então tem que se ter esse cuidado, porque você não pode forçar uma pessoa no seu desenvolvimento mediúnico se ela não tem essa faculdade. Então, somos médios, mas eu posso ser médio de psicofonia e não médio escrevente. E muitas vezes, ao forçar, a gente está colocando em risco aí a vida da pessoa. Então, é importante ter essa clareza. E ser sincero com o médium não significa que você está sendo ruim, mas você está sendo sincero. E a própria pessoa, né, a própria pessoa que está nesse desenvolvimento mediúnico, ele vai perceber se ele tem essa faculdade ou não. Porque a faculdade mediúnica, ela vai tendo traços, né, você vai sentindo algumas situações que levam a você a acreditar e a perceber que você é impulsionado para isso. E isso acontece do quê? De forma espontânea, sem forçar. Ao médico que é escrevente, às vezes ele vai sentir um formigamento, vai sentir alguma dor no braço, vai sentir como se o braço estivesse inchado, ou vai sentir como se o braço estivesse grande, porque aí acontece também a expansão do próprio perispírito. Mas seguindo aqui, Kardec ainda nos fala, né, que se os rudimentos da faculdade não existem, nada poderia dá-los, mesmo a eletrização, que foi empregada sem sucesso com o mesmo objetivo. Então, mesmo essa faculdade, esse momento que é feito, esse processo, que eu nem falar de eletrização, que é essa corrente elétrica magnética, foi feito tudo isso, gente. Não aconteceu. Então, o médium tem que ter a humildade de perceber que ele não
têm essa capacidade mediúnica. Por quê? Todos nós que somos médios, quem é médio ostensivo já traz essa condição, porque ele já é preparado no mundo espiritual. Então o médio já tem essa preparação anterior à sua reencarnação. Então não adianta agora querer ser algo, querer ser um médio ostensivo, se você não tem essa predisposição, vamos dizer assim. No item 209, Kardec fala: a fé no médio novato não é uma condição rigorosa, sem contradita. Ela secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Viram-se pessoas perfeitamente incrédulas ficarem muito admiradas por escreverem a seu malgrado, sem a sua vontade, enquanto que crentes sinceros não podem fazê-lo. O que prova que esta faculdade depende de uma predisposição orgânica. Então aqui a pessoa precisa ter essa predisposição. E isso se dá de uma forma espontânea. Não depende do desejo da pessoa. Eu posso muito desejar ser uma médium de psicofonia, mas se eu não fui preparada, se eu não tenho essa predisposição, isso não vai acontecer. É o que ele está falando nesse item 209. Porque, e outras pessoas que muitas vezes nem querem, isso acontece de forma espontânea, porque ela vai sentir indícios que levam a ela estarem sendo médium escrevente com muita facilidade. Então, nós poderíamos avançar um pouco mais. No item 210, Kardec vai nos falar ainda, ele vai aqui no item 210, na verdade, ele vai fazer toda uma orientação ou uma descrição, para falar a verdade, de como uma pessoa pode sentir o indício da predisposição ou da disposição para escrever. Aí ele fala, acontece como uma espécie, o que eu estava falando antes, é uma espécie de tremor no braço e na mão. Pouco a pouco a mão é arrastada por uma impulsão que não pode dominar. Frequentemente, ele não traça no início senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenvolvem mais e mais nitidamente, e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita corrente. Em todos os casos, é preciso abandonar a mão ao seu movimento natural, não lhe transmitindo nem resistência, nem proporção. Então, isso vai acontecer espontaneamente, sem forçar. Sem forçar. Você começa e aí vem, São rabisco, depois palavra, depois frases, aí depois você já vai estar escrevendo aí correntemente. E aí ele fala ainda, certos médios escrevem correntemente e com facilidade desde o início, algumas vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é bastante raro. De outras vezes fazem durante bastante tempo, e barras e verdadeiros exercícios de caligrafias. Os espíritos dizem que é para lhe soltar a mão. Então há verdadeiros exercícios, com barras, aos poucos, para quê? Para eles ir soltando a mão e ter essa agilidade com mais rapidez. Se esses exercícios se prolongam demais ou degeneram-se em sinais ridículos, não haverá dúvida de que é um espírito que se diverte, porque os bons espíritos
não fazem jamais nada que seja inútil. Então tem que se tomar, aqui Kardec está nos advertindo, tem que se tomar esse cuidado. Se não há mudança, se você continua nos rabiscos, então é preciso deter-se de que se percebe que não se obtém nada de sério. Se não está tendo nada de sério, se isso não avança, não evolui, pode-se recomeçar a tentativa cada dia, mas convém cessar aos primeiros sinais equivocados, para não dar essa satisfação aos espíritos zombeteiros. Então tem que se tomar esse cuidado, porque você pode estar caindo aí numa obsessão, correndo riscos, né? Então, aqui Kardec chama a atenção para redobrar as assistências dos espíritos elevados, para não cair no ridículo e nos riscos. Por isso, mais uma vez, a advertência de se fazer esses exercícios, esses treinos, essas reuniões no lugar, no centro espírita, no local adequado, com mais pessoas, porque um ajuda o outro. E aí, para finalizar aqui o capítulo, o item 10, desculpa, ele fala uma colocação, Kardec faz uma colocação, que é uma colocação feita por um espírito, mas ele não fala aqui quem é o espírito. Ele fala assim: a estas observações um espírito adicionou: há médios cuja faculdade não pode ir além desses sinais, quando ao cabo de alguns meses não obtém senão coisas insignificantes de sim ou não, ou letras sem continuidade. É inútil persistir em gastar papel em pura perda. São médios, mas médios improdutivos, como nós já vimos aí no capítulo anterior. Improdutivos no sentido que eles não são médios escreventes, psicográficos. De resto, as primeiras comunicações obtidas não devem ser consideradas senão como exercícios que se confiam aos espíritos secundários. Não são espíritos ruins, mas são espíritos ainda secundários. Por isso, não é preciso lhes atribuir senão uma medíocre importância. Então, não dá tanta importância, em razão dos espíritos que, por assim dizer, são empregados como mestres de escrita para desbasterem o médium iniciante. Porque não acrediteis que sejam jamais os espíritos elevados que levam o médium a fazer esses exercícios preparatórios. Somente ocorre que, se o médium não tem um objetivo sério, esses espíritos permanecem a se ligarem a ele. Então, mais uma vez aqui a orientação desse espírito tem que se ter um objetivo sério e não ter a questão da vaidade, de querer se publicar, de querer mostrar, porque aí você não está tendo humildade. E aí espíritos levianos, zombeteiros, vão se ligar a essa pessoa, a esse médium. Aí, para finalizar, ele fala assim: quase todos os médios passaram por esse processo para desenvolver-se. Cabe a eles fazerem o que for preciso para conseguirem a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Então, cabe ao médium que está nesse desenvolvimento buscar sempre, um pensamento elevado, um pensamento de um espírito que tem essa capacidade. Por quê? É um processo, não pode ficar só naquele rabisco, mas tem que se elevar-se para ter todo esse preparo com esse espírito superior e que vai dar toda a sua assistência a esse médium. E sempre com um objetivo sério, um objetivo elevado. Então, nós vamos encerrando aqui o item 10, mas sempre lembrando a importância que Kardec coloca, que muitas vezes o médium precisa parar esse exercício, parar essa atividade,
ler, estudar e depois retornar. E vendo que isso não tem sucesso, vai fazer outras atividades e não persistir, porque aí você está provocando riscos à sua própria saúde. Então nós vamos encerrando por aqui. Vamos para o grupo do WhatsApp para as questões, reflexões e que possamos todos nós refletir juntos em mais esse estudo da noite de hoje. Mais uma vez, gratidão a todos por mais este momento de estudo. Que assim seja, graças a Deus.